Buenas noches. En primer lugar, yo quería felicitar al doctor Enrique Daza y al doctor Diego Otero por esta iniciativa de la creación del Centro de Estudios Latinoamericanos. Yo llegué a Colombia hace 17 años y yo vine a Colombia por motivos personales, pero siempre tuve muy claro que tenía que atar esos motivos a mi vida académica. Entonces, cuando llegué acá, fui directamente para la Universidad Nacional para hacer un doctorado en Historia Política y Económica de América Latina. Venía desde México y allá descubrí mi latinoamericanismo. No es brasileño, es proveniente de México. Y llegué aquí con mucha expectativa de encontrar una América Latina, sobre todo en los estudios de la comunidad andina y sobre la comunidad andina. Y una de mis primeras frustraciones fue ver que Colombia estaba distante de esa América Latina. Por eso yo creo que iniciativas como esas son valiosas. Y hoy empiezo, después de 17 años, a encontrar un lugar común. Entonces, felicitaciones por esa iniciativa. Bueno, yo empiezo mi exposición con, digamos, una frase que para mí es muy significativa, aunque ese personaje que cito haya cambiado un poquito de perspectiva latinoamericana y brasileña, que es el Mercosur es un destino histórico y en aquel momento el ALCA era solamente una opción. Nosotros podíamos hacer una relectura de esa frase y decir que el Mercosur sigue siendo un destino histórico y que los TLCs, la Alianza del Pacífico, son solamente una opción. Quiero empezar aquí, muestro rápidamente los países que integran al Mercosur, como todos saben, es Argentina como miembros plenos, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y más recientemente ingresó Venezuela. Y tenemos a Colombia, a Chile, Colombia, Chile, Chile fue uno de los primeros estados asociados del Mercosur, Chile y Bolivia. Y hoy tenemos también a Colombia como estado asociado del Mercosur. Entonces, esos números son solamente para ilustrar, pero también para decir que es una verdad que el Mercosur no tiene peso, que el Mercosur ha perdido demasiada importancia, que el Mercosur no tiene futuro, cuando nosotros vemos que en términos de población, el bloque representa 313.574.000 habitantes. En términos de PIB, 3 trillones, los números siempre se me hacen difíciles. Trillones, billones, millones, 3 billones. Entonces, en realidad, sigue siendo un bloque muy representativo para la región. Y me gustaría decirles un poquito por qué creo en la representatividad y la importancia del Mercosur hoy por hoy. La primera cosa que tenemos que ratificar es que el Mercosur cambia el concepto de separación, que era una realidad histórica entre Brasil y Argentina. Vamos a dar el paso al concepto de frontera-cooperación. Y cuando pienso en Argentina, Brasil, pienso mucho en Colombia y Venezuela. El primer paso para llegar a tener un diálogo más cercano entre Argentina y Brasil fue primeramente resolver algunos conflictos que podemos digamos, simplificarlos diciendo conflictos fronterizos, pero a la larga Brasil y Argentina solo pudieron sentarse en la misma mesa para idealizar el Mercosur a partir de la creación de mecanismos de confianza. Sin esos mecanismos de confianza no hubiéramos llegado a lo que es hoy el Mercosur. Y a partir de ese cambio conceptual y real en la relación bilateral Brasil y Argentina, podemos decir que el Mercosur, más que una integración económico-comercial, desde mi punto de vista, es una integración que nació con el compromiso de luchar, de preservar la estabilidad democrática regional.
Acuérdense que los primeros pasos del Mercosur se dan al final de las dictaduras militares en Brasil y Argentina. Es el primer acuerdo de integración firmado en un contexto de transición democrática. Entonces, desde siempre el Mercosur tiene un compromiso con la estabilidad política y estabilidad democrática de la región. Y eso fue sacramentado en la cláusula democrática establecida en el protocolo de Ushuaia. Hoy por hoy, para hacer parte del Mercosur, tenemos que tener regímenes democráticos. Y obviamente que los dictadores del Mercosur abren un gran debate sobre la cláusula democrática y el ingreso de Venezuela al Mercosur. Eso ya sería para otra charla. Entonces podemos decir que en realidad el Mercosur es la piedra fundamental de todos los procesos de integración que se van a dar en el contexto suramericano. Y también no podemos ser ilusos que realmente para Brasil el Mercosur no funciona como una plataforma de mayor inserción internacional de Brasil, como una de sus prioridades, la construcción de un sistema multipolar o multilateral que pueda tener un mayor equilibrio de fuerzas. Y obviamente que la llegada del Mercosur y los 23 años del Mercosur ha provocado un relativo equilibrio de fuerzas de la región en la relación América Latina-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Brasil durante mucho tiempo, assim como Colômbia é hoje, foi um aliado, em diversos momentos, um aliado incondicional de Estados Unidos. Então, em realidade, a criação do Mercosur, ter a Suramérica hoje como prioridade da política exterior de Brasil, porque essa é uma realidade. Incluso eu les posso dizer que Brasil, em los últimos anos, ha diminuído o número de diplomáticos em Europa e em Estados Unidos, e ha incrementado o número de diplomáticos em América Latina, especialmente na América do Sul e na África, porque vê também o Mercosur como um instrumento muito importante de cooperação Sul-Sur. Avanços do Mercosur. Eu creio que se nós compararmos o Mercosur com outras integrações que se deram na região, nós podemos afirmar que desde o princípio o Mercosur, o professor Carlos dizia que há integração quando há assimetrias, pero obviamente que quando essas assimetrias são muito marcadas, teremos que fazer um esforço para diminuir o grau de assimetrias, para que essa integração seja de uma forma ou outra benéfica para todos os países que o conformam. Então, esta é uma preocupação que o Mercosur ha tenido desde seus inícios, por lo menos no discurso, pero que já a finales da década passada, nós vamos ver uma medida importante para diminuir o grau dessas assimetrias, que é o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosur. Ou seja, uma subvenção que Brasil e Argentina, Brasil aporta 75% dessa plata a um fundo conjunto do Mercosur, Argentina como 15%, Uruguai 5%, e o que vai passar é que esse fundo se reverte em iniciativas importantes, sobretudo em Uruguai e Paraguai, com o objetivo de diminuir essas assimetrias marcadas no contexto da integração. Podemos dizer que antes da criação da Unasur e da CELAC, o avanço do Mercosur, integração econômica comercial, em um curto espaço de tempo, porque podemos dizer que o Mercosur del 91 al 95 incrementou substancialmente a integração econômico-comercial nesses 4 países, mudanças importantes no contexto político e econômico de Brasil, vão dar ao Mercosur a possibilidade da consolidação do Mercosur político. E isso vai a conllevar que o Mercosur passe
avance a jugar um papel de mediador em certas crises regionais, como por exemplo intentos de golpes de Estado em Paraguai, intentos de golpe de Estado em Bolívia. O Mercosur, através de uma diplomacia, digamos, eficiente, logrou minimizar os efeitos dessas situações políticas em la região. Eu creio que é nesse momento que o Mercosur empieza a molestar, porque de hecho, desde o início do Mercosur hasta finales da década de 90, inícios do século XXI, Estados Unidos tendia a denegrir, a diminuir os avanços da integração em la região, pero não lhe dava muita importância, porque creia que de uma forma u outra essa integração traía consigo todas as frustrações e os errores de las integrações anteriores. Pero no momento que o Mercosur passa a jogar papel de mediador em certas crises políticas regionais e que há reconhecimento da União Europeia acerca da identidade jurídica internacional do Mercosur, isso vai começar a causar uma certa preocupação em certos médios dos Estados Unidos. Então, essa construção do Mercosur político me parece que é avanço que vale a pena subrayar. E em onde vamos a ver o papel do avanço do Mercosur e da consolidação do Mercosur político? Eu creio que, sobretudo, na atuação do Mercosur em las negociações del ALCA. Quando o Mercosur passa a ser uma forte resistência ao projeto ALCA, porque considera que naquele momento a agenda del ALCA não era para nada interessante nem conveniente a los interesses prioritários da América Latina. Então, eu creio que é momento pedagógico para os países que conforman o Mercosur. Descobriram nas negociações del ALCA que juntos definitivamente eram mais fortes. E creio que esse é momento que se termina o monólogo entre Estados Unidos e América Latina, porque por várias circunstâncias tiveram que estabelecer diálogo com esses países que resistiam às negociações del ALCA e, sobretudo, viram por primeira vez que esses países, de uma forma conjunta, eram capazes de dizer-lhe não, porque isso anteriormente não ocorria. A debilidade política, a debilidade econômica da região, demasiadamente marcada, e sempre estávamos muito dispostos a atender todos os projetos que Estados Unidos nos oferecia, independentemente se isso tinha consequências drásticas ou não para a região. Então, eu penso que há incremento importante da integração interregional. E exemplo que eu lhes quero dar, você que acaba de falar das iniciativas culturais, eu que estou no Instituto de Cultura de Brasil, no ano 2000, o Instituto de Cultura de Brasil tuvimos 236 matrículas no ano. O ano passado tivemos 5.300 matrículas. Então, isso significa que dentro do Mercosur há intento de diminuir essa barreira cultural histórica que sempre separou o Brasil da América Latina, tendo como, digamos, elemento clave o idioma. Sempre estávamos na tônica que não necessita aprender português, não necessita aprender espanhol, porque podemos falar em portunhol. À medida que o Mercosur se consolida, se avança, nós outros vamos a ver que todas essas iniciativas educativas, culturais, são muito importantes como alicerce dessa integração no marco do Mercosur. Então, aqui já les mencionei a criação do FOSEM, que foi durante uma das últimas presidências pro tempore, antes de que o governo Lula deixara o poder. E creio que a América Latina se fortaleceu como um ator que não está, certa parte da América Latina, se fortaleceu como um ator que realmente é mais crítico, é mais desafiante e está realmente disposto a lutar por
por un cambio regional, por una América Latina más autónoma. Pero casi siempre que hablamos eso, pareciera ser que é um enfrentamento direto com os Estados Unidos. E aí eu comparto com o que o professor Moncayo acaba de dizer, que realmente eu creio que o que a América Latina está fazendo é resgatar um pouco esse nacionalismo, esse regionalismo e, em certa medida, uma credibilidade em si mesma que havia perdido devido aos difíceis processos históricos que hemos afrontado. E creio que o avanço do Mercosul e o desdobramento do Mercosul em iniciativas como UNASUR, como o CELAC, o que está fazendo é levando a doutrina Monroe a uma relativização e, por ende, a um debilitamento do sistema interamericano e de seu poder de voz e de seu poder de veto. Ou seja, hoje por hoje, aunque vários países da região ainda demonstrem ser mais serviles com relação às propostas dos Estados Unidos, eu creio que o que está demonstrando o sul do Cono Sur é que realmente devemos unir-nos para buscar uma maior autonomia. E, em últimas, que é isso? Para defender os interesses prioritários das nações e da região. Quizás uma das debilidades que tem o Mercosul, e creio que ha tenido todos os processos de integração anteriores, é que quando nos sentamos nessa mesa, estamos demasiadamente atados a nossos interesses nacionais e, a vezes, perdemos de vista os interesses conjuntos que deveriam fortalecer a integração. Então, eu creio que isso, em certa medida, aún ocorre no Mercosul. Há que estar mais claro, mais evidente os interesses regionais conjuntos e, em certa medida, aprender a ceder uma dose responsável de soberania nesses processos de integração. E aqui eu queria enfatizar algo que é a Visa Mercosul. Há como 2 anos se institucionalizou a Visa Mercosul. Hoje por hoje, qualquer cidadão que resida em um país do Mercosul como membro pleno ou como Estado associado pode solicitar a Visa Mercosul, pode ir a viver em qualquer dos países signatários do Mercosul e não les pergunta se é para trabalhar, se é para estudar, se diminuíram as travas burocráticas no marco do Mercosul. Pero há estudos, nesse momento há estudos interessantes sobre isso, porque se esperava que, sobretudo, chegar aos países do Mercosul, obviamente, uma mão de obra mais qualificada. E o que está chegando é uma composição muito heterogênea em los países do Mercosul, pero o que quero dizer é que há interesse em incrementar essa mobilidade de los cidadãos do Mercosul. E depois de 2 anos de residir em qualquer país do Mercosul, se pode solicitar a residência. Então, isso é algo novo no marco do Mercosul. Quais são as debilidades do Mercosul? Eu creio que uma debilidade forte do Mercosul é, todavia, sua fragilidade institucional. Os órgãos que são, digamos, os de mais alta hierarquia é o Conselho Comum, que é conformado por os ministros de Relações Exteriores e de Economia, Grupo Mercado Comum e, obviamente, vários subgrupos de trabalho, pero necessita fortalecer a institucionalidade do Mercosul. E, a vezes, eu creio que, em alguns momentos, eu diria que outro item que vale a pena ressaltar é que o Mercosul sigue sendo uma integração desde arriba. Nós outros viajamos o ano passado, tentando estar uns dias nessa fronteira triple, e sente que a maioria da gente não sente o impacto do Mercosul em seu cotidiano e desconhece benefícios ou desvantagens de estar no Mercosul. Então, eu creio que é importante que haja maior acercamento à grande maioria da população do Mercosul para que se cree sentido de pertenência.
Todavía es una unión aduanera imperfecta, entonces creo que hay, en términos de integración económica, la necesidad de profundizar esos mecanismos en el marco de esa unión aduanera. En algún momento se planteó, hace muchos años, a finales de los años 90, la posibilidad de una unión monetaria, pero eso paró, no se discute ni siquiera esa variable. Lo que algunos países del Mercosur están haciendo es intentar negociar en sus propias monedas. Incluso Uruguay y Brasil empiezan ahora, primero de diciembre, a hacer negociaciones al margen del dólar. Y eso ya había ocurrido antes entre Brasil y Argentina. Y otra iniciativa que se empezó, pero no hay datos muy claros con relación a la profundización de esa iniciativa, es la sustitución de importaciones competitivas. ¿Qué significó ese momento? Que si Brasil importaba algum producto de uma área extra-regional, hacer um estudo sério para tentar substituir esse produto, a importação desse produto, por um país da região, com o objetivo de fortalecer essa integração regional. Essa fragilidade institucional ha hecho que el Mercosur dependa de la voluntad política de los países signatarios. Y ahora en las elecciones de Brasil nosotros vimos eso muy claramente. Cada vez que el candidato Aécio Neves hablaba, él decía con toda tranquilidad que él acabaría con el Mercosur, porque el Mercosur hoy por hoy era un obstáculo en la inserción internacional de Brasil y que Brasil estaba perdiendo nichos importantes de competitividad y que tenía que rehacer esa integración en el marco del Mercosur. Y hoy por hoy hay una estigmatización muy fuerte con relación al bloque, sobre todo después de la entrada de Venezuela. Entonces eso es algo que el Mercosur tiene que crear estrategias claras para disminuir el peso de esa estigmatización acerca del bloque. Mercosur ampliado, a entrada de Venezuela, mi punto de vista, foi algo muito significativo, porque isso significa que o Mercosur está pensando a largo prazo e está compreendendo todo o potencial energético, geoestratégico e geopolítico que Venezuela representa. E aí, com a verbalidade que caracterizava o ex-presidente Hugo Chávez, el Mercosur es el motor de los países suramericanos y la incorporación de Venezuela al bloque representa la apertura al infinito. ¿Y qué significó el ingreso de Venezuela? En primer lugar, el incremento del peso de poder del Mercosur. El Mercosur, desde que nace y avanza, está pensando en la adhesión de nuevos miembros, pero eso demoró prácticamente más de 20 años para que ingresara un miembro más, ¿no? Además de los signatarios del Tratado de Asunción. Con el ingreso de Venezuela, el PIB del Mercosur será de 3 trillones de dólares y se conformará un mercado consumidor de 274 millones de personas, y creo que es muy importante, provocará un nuevo equilibrio de poder al interior del bloque y cambiará la correlación de fuerzas del eje Brasil y Buenos Aires, porque es bien verdad que Uruguay y Paraguay siempre fueron los débiles en el marco de esa integración, y con la entrada de Venezuela se establece una mayor correlación de fuerzas al interior del bloque, y yo creo que eso es algo productivo para las futuras iniciativas. Y estamos aguardando la adhesión de Ecuador y de Bolivia em processo. Em termos geopolíticos, o Mercosur se converte em uma integração estratégica, cuja identidade será amazônica, atlântica, caribenha e andina, además de que habrá uma forte integração energética. E afetará a largo prazo os intentos de Estados Unidos na região, pois impediria a firma de um TLC com Venezuela, porque no âmbito do Mercosur existe a cláusula 4+1. Essa é uma crítica constante de los opositores ao Mercosur.
que os países signatários só podem negociar, estabelecer um TLC ou um acordo com a União Europeia em bloco. Então, isso sigue vigente e isso foi pensado em seu momento, sobretudo para evitar a firma de um tratado de livre comércio entre o membro pleno e Estados Unidos. Foi, digamos, um mecanismo de defesa para poder avançar na consolidação do Mercosul. Creio que a entrada de Venezuela ao Mercosul é tão importante para a região como o fim da ALCA em 2005 e a aparição do G20 em 2003. Desafio minimizar o forte componente ideológico da diplomacia bolivariana mediante a política exterior de razão de Estado que ha caracterizado a Itamaraty e ha caracterizado a Brasil e que lhe ha dado um alto grado de legitimidade ao Mercosul político. Desafios do Mercosul, aí está a reintegração de Paraguai, que desde o golpe de Estado é expulsado da integração, pero si quiso representar as sanções econômicas, afrontar a crise econômica de los países membros sem perder de vista os objetivos do bloco, profundizar o Mercosul em as mais distintas áreas, não só a integração aduaneira, a integração econômico-comercial. Creio que há que incluir mais os pueblos nessa integração para que se cree esse sentido de pertenência. Dar, que é isso? Dar el paso a supranacionalidade. Eu creio que essa é uma discussão que se tem que realizar no marco do Mercosul, concluir o processo para consolidar essa união aduaneira que está prevista para 2019, afrontar a nova oleada da direita continental, driblar a guerra de los medios hegemônicos e resistir à fragmentação causada por los TLCs. Pero eu creio que para a profundização do Mercosul, o ingresso de novos membros e para que o Mercosul realmente vuelva um interlocutor regional importante, só há uma solução: mais Mercosul. E com isso termino. Muitas graças.